Ei, você já assistiu Velozes e Furiosos? Bom, se você tá nesse vídeo, eu acredito que sim. Então eu achei um vídeo interessante pra reagir aqui, mais um vídeo pro canal. Pra quem não conhece, eu sou o Cauã, e eu vi um vídeo sobre o Han de Velozes e Furiosos, como destruir um personagem. Devo ser honesto e dizer que eu não assisti nada depois do 7, tá? Então, não assisti o 8 sim, mas o 8 não tem o Han de novo. Eu sei que ele volta, eu não sei o contexto, então eu vou descobrir nesse vídeo e talvez ficar puto com vocês. Simbora pro react, sem perder tempo. Como destruir um personagem clássico. Han Yue. Um dos personagens mais amados de Velozes e Furiosos é com certeza o Han. Ele é simplesmente o personagem que ninguém odeia. É o personagem mais gente boa possível e com certeza é um dos favoritos de muita gente. E hoje nós vamos ver tudo sobre ele. A origem, o auge, a queda, a volta dele no Velozes e Furiosos 9, que pra mim foi um erro enorme e que praticamente destruiu o personagem, além de não fazer sentido nenhum ele retornar. E nós vamos falar também da teoria do Han vilão. Sim, você não ouviu errado. O Han poderia ser um vilão de Velozes e Furiosos. E relaxa que isso vai fazer sentido e eu vou chegar lá. Tá, então partiu. A primeira coisa interessante de se falar é que na franquia Velozes e Furiosos o Han apareceu pela primeira vez no Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio. Mas o interessante é que a origem dele não é no Velozes 3. Na verdade, o Han apareceu pela primeira vez num filme independente chamado Better Luck Tomorrow. E sim, é exatamente o mesmo personagem, com o mesmo nome e tudo mais. Acontece que o diretor do Velozes e Furiosos 3 é o mesmo diretor de Better Luck Tomorrow. E ele conta que ele teve a ideia de pegar o personagem Han de Better Luck Tomorrow e trazer pro universo de Velozes e Furiosos. Então sim, esse filme é a verdadeira origem do Han. E é onde ele apareceu pela primeira vez. E ele não é nem o protagonista desse filme, tá? Na verdade, ele apenas faz parte da equipe. Mas o legal é que a forma de agir e a o homem tem um sério problema em não ser o protagonista, né? Puta que merda. A personalidade dele é praticamente a mesma. A única diferença é que o Han é bem mais novo nesse filme. Aí, tem uma carinha de novinha aí, mano. Do que é esse filme? Fiquei curioso agora, mano. Cara, negão, velho. Ai, que porra. Igualzinho, velho. Ah, e só mais uma curiosidade. No filme Better Luck Tomorrow tem também esse personagem aqui. Argentino! Argentino! Camisa da Argentina tem que ir pra casa do caralho! Pra casa do caralho! Não gosto de argentino! Argentino maldito! Camisa da Argentina! Não gosto! Não gosto! Maldito argentino! Que ele é o primo do Han no filme. This is Han, Virgil's cousin. He's everything Virgil's not. E se você reparar bem, ele também tá no Velozes e Furiosos 3. Mas nesse caso, eu creio que ele não seja o mesmo personagem de jeito nenhum. Porque a personalidade dele é completamente diferente e o nome dele também é diferente. No Better Luck Tomorrow, o nome desse maluquinho aqui é Virgil. Mas em Velozes e Furiosos, se você der uma futricada, você vai ver que o nome desse personagem é Earl. Fora que o comportamento deles é completamente diferente. Então eu acho que apenas o Han foi puxado de Better Luck Tomorrow para o universo de Velozes e Furiosos de forma canônica. Caralho, o auge. Isso é muito loucura, né? Antes de fazer esse vídeo, eu tava me perguntando uma coisa. O Han é um dos personagens mais queridos da franquia, certo? Mas por que exatamente? O que faz ele ser tão legal assim? Eu acho que a resposta pra isso é que o Han é um personagem muito calmo. Enquanto todo aquele caos tá rolando ao redor dele, parece que ele só fica observando tudo de forma fria. Enquanto o Toretto é um brutamonte e tá lutando contra outro brutamonte, o Han, ele tá tipo assim... comendo alguma coisa, sempre comendo alguma coisa. Enquanto lá no Velozes 3 o Brian tá traçando os planos, o Toretto tá desesperado atrás da Letty e o Roma tá achando que a missão é um negócio impossível de se fazer, o Han, ele tá tipo assim... comendo alguma coisa. O cara tá sempre lá no Velozes 3 nós vemos o protagonista se matando pra aprender drift, derrotar o seu rival, roubar a mina do Yakuza, o DK tá tentando manter sua reputação, clima tenso entre os dois, enquanto isso o Han tá tipo assim... ah, mal pai. comendo alguma coisa. Tá tranquilão pra vida, graças a Deus. Ele é um personagem ao contrário do Roman Pierce de antigamente. O que era legal naquele Roman de antigamente é que ele era totalmente despirocado. Ele simplesmente era folgadão com todo mundo sem mais nem menos. E isso era muito divertido. O Roman Pierce do Velozes 3 é muito massa. Se quiser ajuda a apagar teu fogo, criança! Olha o tamanho do
Já o Han, ele é o completo oposto. Ele parece um personagem sempre calmo, observador e que raramente perde o controle. E isso faz você ficar com uma pulga atrás da orelha pensando o seguinte: mano, esse cara tá muito calmo no meio de todo esse caos que tá acontecendo. E tudo isso faz dele um personagem muito interessante de se ver. Ele gostava de esconder o jogo. Em resumo, o Han, ele é um personagem cool. Ele é um personagem legal. Não à toa que ele é o melhor personagem do Velozes e Furiosos 3, passando por cima até do protagonista. Ele rouba a cena, cara. E quando você dá o devido destaque a um personagem secundário como o Han, isso acaba rendendo cenas como essa daqui. E por que me deixou correr com seu carro? Sabia que eu ia acabar com ele? O que tem? Porque ele vale muita grana. Eu tenho dinheiro. Preciso de gente de bom caráter e de confiança. Quem você escolhe pra perto de você revela seu caráter. E um carro em troca de saber quem é a pessoa é um preço que eu não me importo em pagar. Cara, essa é a melhor cena do Han de toda a franquia. Toda essa cena é absurda e eu só mostrei um pedaço dela. Tem a outra parte que o Sean pergunta se o Han já correu contra o DK. E ele fala que só correria se tivesse um motivo muito sério pra isso. E o real motivo dele fazer drift é pra pegar a mulher. Tá certo ele. Viu? É esse tipo de cena icônica que você tem quando dá o devido destaque a um personagem secundário como o Han. Foda, isso mano, tudo sem contar o RX-7 dele, né? Que dispensa apresentações. Paramos para um segundo apreciar o quão Desafio em Tóquio era muito bom, velho. Meu Deus, que filme bom, mano. Nossa, mãe do céu. Dá uma surra em Velozes 4, Velozes 6, Velozes 8 com tanta força, mano. Eu não comparo com o 7, com o 5, com o 2 e com o 1 porque são icônicos, mas, cara, dá uma surra no 4, no 6 e no 8 com tanta força, velho. Nossa, é muito forte. Infelizmente, a partir do Velozes e Furiosos 5, ele acaba ganhando menos destaque. Isso é óbvio, né? Porque a partir do Velozes 5, vira uma equipe completa. Então, os 5 e o 6, eles precisam dar mais espaço para outros personagens também. Então, a presença do Han fica um pouco mais diluída. Mas até o 6, ainda assim é legal, porque mesmo com pouco destaque, a essência dele foi preservada e os filmes ainda aproveitaram essa oportunidade para desenvolver o relacionamento dele com a Gisele. Vê se compra um anel com um diamante grandão, hein? Parece que essa garota aí não se Cara, impressiona é fácil. muito engraçado, e se o diamante não for grandão, tu tá ligado que outra coisa tem que ser enorme, né? É por isso que suas namoradas usam tantas joias, não é? Nossa, o Han era muito bom, velho, nas respostas. Me ferrei, Deixou amigos. Roma na A merda. queda. Olha só, a morte do agora Han vamos tentar é uma das descobrir. partes mais tristes da franquia, certo? A do Sim. Han, do Vince, do Jesse e por aí vai. E eu acho importante Vince, né? O Vince, né? esse tipo de coisa porque faz você se conectar emocionalmente com o filme. Faz você se sentir triste pela morte do personagem que você gostava. E esse tipo de coisa é importante, porque mostra que apesar das aventuras deles, eles ainda são humanos e não super-heróis invencíveis e imortais, certo? É o risco e a consequência. É. Acho que isso só vale até o 5, mano. Que depois disso é só super-herói mesmo. Não tem nenhuma justificativa. Tudo que acontece após o 5 é só bagulho de super-herói mesmo, velho. E o Han, ele é um personagem tão querido que apesar dele morrer no Velozes 3, os caras adiaram a morte dele e trouxeram ele pro 4, pro 5 e pro 6. E cronologicamente, o Han morre depois do 6. Sim, na cronologia, o Velozes 3 se passa depois do 5 e do 6. E aí... Maior chucho que eles fizeram foi isso, tá? Fizeram um chucho enorme pra encaixar o Velozes 3 depois daquilo pra poder ter o Han nos outros filmes, velho. Os caras fizeram uma manobra, eles fizeram uma manobra. E beleza, né? Você fica triste com a morte do Han, você fica com raiva do Deckard Shaw por ter matado ele, você quer vingança, e aí a gente chega no problema, que é o seguinte: o Velozes 9 inventou de trazer o Han de volta à vida. Como isso aconteceu, isso foi um mano? grande Como erro, isso aconteceu, e eu vou explicar o porquê. Meu Olha, Deus. primeiro a gente precisa concordar com um negócio aqui. Pra você trazer um personagem de volta à vida, você precisa no mínimo de uma boa explicação pra isso. Esse é o mínimo do mínimo. Então, a explicação pra isso precisa fazer sentido. Eu queria ver o motivo do Han tá vivo no Velozes 9 e pensar o seguinte: nossa, esse é o maior plot twist da franquia. A explicação é genial. inteiraço, Eles né, pensaram em tudo.
Faz todo o sentido do mundo o Han voltar. Esse tipo de coisa, entende? Eu queria ficar impressionado com o plot twist. Pô, você tá trazendo um personagem de volta à vida. A explicação deve ser genial, né? Aí quando eu fui ver o Velozes e Furiosos 9 pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque a explicação genial pro Han tá vivo é que ele não tava dirigindo o carro e aquilo era um holograma. O quê? Não. Não. Não, 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 não. Não, não, eu me recuso a saber que essa foi justificada. Não, meu Deus. Não. Não, eles não meteram esse lão. Quem que escreveu esse roteiro? Como assim? Holograma, velho? Não, 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 não. Ainda bem que eu não assisti esse filme, cara. Ainda bem que eu não assisti esse filme, velho. Vai tomar no sonho holograma. Não, não, eu custo acreditar nisso. Eu quero não acreditar que isso é verdade. Meu Deus, mano, o que fizeram com Velozes? Vou voltar pro react. Vai tomar no cu, caralho! Mano, holograma não dá, gente, pelo amor de Deus. Ah, é a tecnologia do Senhor Ninguém. Pra que isso, velho? Eu conheci essa franquia pelos carros, pelas corridas, pelo drift. Não é pela tecnologia, sei lá, mano. Holograma, nave espacial, satélites no espaço. Cara, precisa disso? É muito forçado, cara. Qual que é o próximo passo? É clone? Olha, Velozes e Furiosos 15, o Toretto é clonado, pois somente ele pode vencer ele mesmo. Não duvido. Ah, eles meteram esse louco, tinha recursos pra fazer parecer real. Ah, não é possível, mano. Não é possível que eles meteram esse louco, velho. Não, velho. Não acredito nisso, cara. Esse holograma é tão realista que até tomou um soco, olha só. E aí, irmão? Peraí, não. Mas toda a participação dele é holograma? Não, isso não. Que meteram louco tão forte, mano. Meu Deus do céu. Quem que foi o gênio que aprovou essa merda, cara? Puta que pariu. Sério que o Vin Diesel olhou pra isso e falou: nossa, puta que pariu, que plot. Que plot, mano. Porra, era um holograma, velho. Caralho. Vai tomar no cu, mano. O cara perdeu a mão em Velozes de vez, velho. Meu Deus, ainda bem que eu não assisti essa bomba. Ai, ai, ai. Tecnologia! Tá, pra caso você não lembre, a explicação do Velozes e Furiosos 9 é a seguinte. O Han, ele tava de luto pela morte da Gisele, aí o Senhor Ninguém apareceu do nada pra oferecer emprego pra ele. Eu estou te oferecendo emprego. E o Senhor Ninguém disse que a Gisele trabalhava pra ele no passado e ele foi atrás do Han porque precisava de alguém de confiança. E o emprego era que o Han precisasse roubar um projeto na casa de 2 cientistas, e o projeto se chamava Projeto Ares. Aí o Han invade a casa, rouba o Projeto Ares, só que ele encontra a filha dos 2 cientistas e mata todos os bandidos que estavam atrás do projeto também. Acontece que os pais da menina morreram numa armadilha e o Han salvou a vida dela. E agora ele tem que protegê-la porque ela é a chave para ativar esse tal de projeto. Mais uma chave? Mano, essa não tinha uma chave já no Velozes e Furiosos 7? Por que eles querem colocar? Meu Deus, eu não quero entender isso. Porque ela é a chave. E a partir daí, o Senhor Ninguém fala que o Han precisa forjar a própria morte pra cuidar da menina, porque muita gente vai vir atrás deles. E o Han disse que o Senhor Ninguém sabia o exato momento em que o Deckard Choi iria atacar e aproveitou isso pra montar uma armadilha pra forjar a morte do Han. Aí o carro, ele tava dirigindo sozinho e aquilo era um holograma. E o Han tá lá do outro lado da rua. O Senhor Ninguém tinha recursos pra fazer parecer real. Nunca vi um negócio tão forçado pra trazer um personagem de volta. Com esse tipo de desculpa aqui, você consegue trazer de volta qualquer personagem. É só dizer que isso aqui é holograma. É só dizer que a tecnologia trouxeram eles de volta. Ah, que isso, velho? E outra, ele tava de luto pela Gisele, né? Pensa comigo, você tá de luto. Traz a Gisele logo de volta também. Caiu do avião, era holograma. Era holograma. Não, pegamos ela, usamos o negócio pra amortecer. Ah, não é possível, cara. Não é possível que eles meteram esse louco. Eu tô incrédulo. Eu estou incrédulo que eles meteram esse louco. Eu tô incrédulo, mano. Isso só é horrível. Como alguém olhou pra isso e disse, caralho,
mano, olha esse cara, ele tem os recursos, mano, ele tem os recursos. Puta que pariu, olha os recursos desse cara, ele conseguiu fazer o momento exato que o Shaw atacou, mano. Vai a merda! Vai a merda! Quem pensou nisso, cara? Vai tomar no cu, mano, não é possível! Porque perdeu o amor da sua vida. Você ia arriscar sua vida por um cara aleatório que você acabou de conhecer? É claro que não, né, irmão? Olha, se eu sou... O mesmo cara que fez um discurso de confiança no filme 3 fez isso aí, mano. Como que pode um negócio desse? Descaracterização do caralho! E eu tô de luto, eu vou dar um jeito de superar o meu luto. Eu vou, sei lá, vou fazer drift, vou sair com os parça. O cara tá de luto. Você acha que ele tá atrás de emprego? Eu estou te oferecendo emprego. Ai. Só que piora, porque piora? o tá de luto pela Gisele. Só que a Gisele também tá... O quê? Não. Não, é máfia. Não. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. É impossível essa mulher tá viva. Não tem uma justificativa que vai me dizer, não. Ela caiu do carro, não, foi do carro em movimento, eu acho, né? Ela caiu do carro em movimento, ou era do avião? Era do avião ou era do carro? Foda-se, ela caiu na movimentação, tá muito quilômetros por hora. Puta que pariu, era impossível ela tá viva com cara inteira. Não tem como ela não ter uma porra de uma cicatriz, um negócio manchado, qualquer merda. É impossível ela tá inteira. Vai dizer o quê? Holograma que caiu daquilo lá também, caralho? Não, meu Deus, como que pode fazer uma coisa desse também que eu não assisti essa merda? Viva! Não é possível! Eu nunca passei mal tomando leite. Irmão, o que essa franquia se tornou, cara? E outra, o Senhor Ninguém deixou o Han numa situação ainda pior do que antes. Porque antes ele tava livre pra curtir a vida como quisesse, né? Só que agora ele foi obrigado a viver escondido pra tomar conta dessa menina aí, enquanto tem vários bandidos atrás dele. Valeu, Senhor Ninguém, você ajudou muito a superar meu luto aí, valeu. Esse cara é o anticristo. Fora que assim, o Senhor Ninguém diz que precisava de alguém de confiança pra esse trabalho. Mas mano, gente de confiança é o que ele mais tinha ao seu redor. Tudo bem que isso se passa antes do Velozes e Furiosos 7, né? Quando o Han morreu. Mas o Senhor Ninguém tinha basicamente um exército inteiro. E quem apresentou o Senhor Ninguém à família Toretto foi o Hobbs. Então no mínimo aqui eles já se conheciam. Então por que ele não escolheu o Hobbs pra essa missão então, já que eles eram amigos? Senhor Toretto, estou aqui indicado por um amigo em comum nosso, o Sr. Hobbs. Quem é você? Eu sou só um cara. Sou um Zé Ninguém. E o Ninguémzinho, que é praticamente o braço direito dele. Por que ele não escolheu o Ninguémzinho? Personagem bucha. Se bem que o Ninguémzinho só aparece pela primeira vez no Velozes 8, né? Então talvez nesse ponto ele nem exista. Talvez sim, talvez não. Só que existe um problema ainda maior nessa história. Porque assim, o que a gente conhecia antes do Velozes 9 era o seguinte, ó. O Han morreu no final do Velozes 6, certo? E aí o Deckard Shaw começou a atacar a família Toretto diretamente, certo? Beleza. Aí ele explodiu a casa, quebrou o braço do Hobbs, e depois daquele confronto do Toretto com o Deckard Shaw, o Senhor Ninguém apareceu pela primeira vez. E ele tinha falado o seguinte: Senhor Toretto, estou aqui indicado por um amigo em comum nosso, o Sr. Hobbs. Ou seja, o Senhor Ninguém só apareceu pela primeira vez porque o Hobbs indicou ele, certo? Estou aqui indicado por um amigo em comum nosso. Só que o Velozes 9, ele quebra isso. O Velozes 9 conta que o Senhor Ninguém já tinha trabalhado com a... Meu Deus, essa cena do espaço, mano. Nossa, ainda bem que eu não vi esse filme. Gisele lá atrás. Verdade. Nossa, e que ele já tinha se encontrado com o Han antes do Velozes 7 pra fazer essa missão aí do Projeto Ares. Só que aí vem mais um problema. Se o Senhor Ninguém já conhecia o Han antes do Velozes 7 e ele já sabia que o Deckard Shaw ia matar o Han e depois ele ia atrás da família Toretto, então por que diabos o Senhor Ninguém não avisou o Toretto com antecedência? Ué? Como assim? Se ele já sabia...
roteiro mal feito, velho. Simplesmente. Sabia que o Deckard Shaw iria atacar a família Toretto desde o início, ele poderia ter avisado o Dom e impedido que a casa dele explodisse, por exemplo. Ou seja, ele sabia que o Deckard Shaw ia matar o Han. Aí deu tempo dele planejar um holograma, mas não deu tempo dele avisar o Toretto que a família dele também estava em perigo e que o Deckard Shaw iria atrás dele logo em seguida. Isso aqui é um baita de um retcon. Era pro Senhor Ninguém aparecer... Um retcon muito mal feito, mas muito mal feito, mas muito mal feito. Pela primeira vez, porque o Hobbs tinha se machucado, igual o Velozes e Furiosos 7 conta. Só que o Velozes e Furiosos 9, ele inventa que o Senhor Ninguém já conhecia o Han e já sabia de tudo desde o começo. Mas se ele já sabia de tudo desde o começo, ele poderia ter avisado pro Dom que a família dele estava em perigo, e aí ele teria impedido que a casa deles explodisse. Sem contar que eles estão fazendo um funeral para um holograma. Meu Deus, é verdade, tem um funeral, cara. Puta que pariu, mano. Cara, eles estragam completamente do peso do início do Velozes 7 que essa merda, cara, vai tomar no cu. Que porra de plot merda. Estragam Velozes 3, estragam Velozes 7. Nossa, mano, que ideia idiota, velho. Meu Deus do céu, mano. Oh, peraí, ainda tem... Maldita hora que o Vin Diesel colocou a mão nessa franquia, cara. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu, mano. Essa, né? Se era um holograma, quem é que tá enterrado ali no caixão do Han? Como é que os caras não viram que não tinha ninguém dentro do caixão, cara? Mano, quanto mais eu penso nesse caso, pior ele fica. Sem contar que, tipo... Quantidade de furo de roteiro inacreditável. Assim, como que essa tecnologia do Senhor Ninguém ia conseguir fazer drift tão bem quanto o Han? Mano, não tem como acreditar nessa história de forma nenhuma. A tecnologia faz drift melhor que o Han. Não dá, velho, não dá. Como é que faz pra desver uma merda dessa? Não tem como. Depois, a partir do momento que eu sei disso, eu não tenho como desver. Eu sei toda... que esse personagem eu gostava tanto, vira uma bosta. E tem mais uma coisinha, que é a pior parte de todas. Lá no Velozes 3, você se lembra por que aquela perseguição de Tóquio aconteceu? Você se lembra? Lá no Velozes 3, quando o Han morre, você se lembra por que aquela perseguição acontece? Foi o seguinte, o Han, ele tinha trabalho com o Takashi de levar o carregamento de dinheiro da máfia japonesa. Só que o Han, ele desviou um pouco desse dinheiro. O Han basicamente roubou o dinheiro da máfia no Velozes 3. E o tio Kamata, que é o chefe da máfia, ele descobre isso e avisa o neto dele, que é o Takashi. ことだがよくわからん半分も理解できんぞちょっとややこしいかもしれませんお前のわしらの金をごまかしているのは E é por isso que o Takashi ele vai confrontar o Han lá na oficina. E aí, irmão? Meu Deus, que transição magnífica, cara. Ou seja, o Han, ele roubou o dinheiro da máfia japonesa. Tanto é que o Twink, ele entrega esse dinheiro roubado ao Shan no final do filme e ele faz as pazes com o tio Kamata. Essa é basicamente a história do Velozes e Furiosos 3. Só que tem um detalhe. Na cronologia de Velozes e Furiosos, o 3, ele se passa depois do 5 e do 6. Vocês já sabem disso, né? Sim. Ou seja, a cronologia certa dos acontecimentos é o Velozes e Furiosos 1, 2... 4, 5 e 6. E depois o 3. Ou seja, o 3, ele basicamente se passa depois do 5 e do 6 na cronologia. E aí, eu faço a pergunta de milhões pra você. Por que o Han precisaria roubar o dinheiro da máfia japonesa se o Han já é rico? Puta que pariu, cara. Meu Deus, que plot mal feito do caralho. Sim, o Han já é rico, porque isso aqui se passa depois do 5 e do 6. E no 5, o pessoal rouba o cofre lá no Rio de Janeiro. Então, essa cronologia de Velozes e Furiosos praticamente mata a história do Velozes e Furiosos 3. E o Velozes e Furiosos 9, que trouxe o Han de volta à vida, também não explica nada disso. Ou seja, ninguém explica o porquê que o Han se envolveu com a máfia japonesa pra roubar o dinheiro deles, sendo que o Han já é rico. Puta que pariu. Meu Deus, mano, que bagulho mal feito, mano. E assim, eu tenho um vídeo antigaço falando sobre o Han, né? E lá tinha um comentário falando que o Han tava roubando a máfia só por esporte mesmo.
E pior, que pode até ser, mas o problema é que o filme não explica nada disso. Ele não fala, não explica, não tenta, eles nem se importam. Entende? Na real, o Velozes 9, ele não deixa nem implícito essa questão. Ele nem sequer menciona sobre a máfia japonesa. Eles poderiam ter ao menos inventado uma desculpa, né? Eles poderiam falar tipo assim, eu tava triste pela morte da Gisele, já não via mais sentido na vida, então eu roubei a máfia japonesa pra eu me meter em confusão e tentar me sentir mais vivo. Pronto, eu tentei consertar a cagada do filme. E ainda assim não ficaria tão bom. E tentei arranjar uma desculpa. O problema é que o filme não explica. Eu é que tô tendo que me desdobrar aqui pra tentar achar alguma lógica nisso. Porque o filme que trouxe o cara de volta à vida não teve a decência de explicar nada. A real é que os caras não deram a mínima se isso ia fazer sentido ou não. Eles só trouxeram o Han de volta à vida de forma forçada e o resto que se dane. Realmente. A teoria do Han vilão. Só um detalhe, tá? Tudo isso que eu tô falando não é culpa do Han especificamente, é culpa dos produtores. É culpa de produtor, diretor, roteirista, Vin Diesel, todas as pessoas que tá envolvidas nessa merda, é culpa disso aí, cara, que tornaram a franquia, que era puta que pariu, uma franquia muito foda, nessa franquia de merda. Dos roteiristas que inventaram de trazer o cara de volta de forma forçada e acabaram trazendo mais dúvida do que resposta, né? Mas já que o Han voltou, existiu a teoria do Han vilão. Sim, isso é real e faz até um certo sentido, porque assim, o Han morreu entre o Velozes e Furiosos 6 e 7 e teve o velório dele, né? Ou melhor, o velório do holograma, né? E a família prometeu vingar a morte dele, né? O Brian prometeu enterrar o Deckard Shaw, por exemplo. Só me promete uma coisa, Brian. Chega de enterros. Só vai ter mais um. O dele. E o Toretto disse que ia acabar com o Deckard Shaw e que não existia palavras no mundo que pudessem descrever o que ele ia fazer com o Deckard. Quando você achar o cara estraga completamente o início do 7, mano. Estraga completamente, velho. Meu Deus, eles estragam tanto o filme, cara. Matou o Han? Você vai fazer o quê? Não há palavras que possam descrever. Ou seja, basicamente a família prometeu matar o Deckard Shaw, certo? E no fim do filme ele termina preso. Só que no Velozes 8, o Toretto vai pedir ajuda pra ele. E no fim do Velozes 8, eles praticamente fazem as pazes. Agora faz sentido eles fazerem as pazes. O cara não matou ele mesmo? Isso aqui gerou uma certa confusão, porque assim, vocês prometeram vingar a morte do Han, mas agora vocês estão jantando com o assassino do Han, como se nada tivesse acontecido? Tá certo isso? Não sei. E a partir desse momento aqui, surgiu uma certa trend na comunidade de Velozes, que era a trend do Justice for Han, que era basicamente que os fãs de Velozes e Furiosos ficaram furiosos, perdão pelo trocadilho, mas os fãs ficaram furiosos que a família fez as pazes com Deckard Shaw, e isso não era justo com o falecido Han. Tudo isso no Velozes 8, né? E no Velozes 9, quando o Han retorna dos mortos, surgiu a teoria de que ele poderia retornar como vilão. Porque pensa comigo, imagina que você é o Han, aí você morre, sua família promete vingar a sua morte, mas aí você retorna... Fica um amiguinho dos caras, aí tem Hobbs e Shaw. E vê sua família jantando com um cara que te assassinou. Me diz, você não ia se sentir traído com um negócio desse? Quando você achar o cara que matou o Han, você vai fazer o quê? Não há palavras que possam descrever. Alguns momentos depois... Oxi! Ó, vai tomar no teu cu. Meu Deus, cara. Como é ruim, mano. Eu tô triste. Foi, tô triste, tô vai incrédulo, tomar no tô teu irritado. cu, filha da puta. Vai te fuder, vai se fuder. Essa gente inventa cada coisa. A teoria é que o Han poderia se sentir traído com isso aqui e poderia se renegar contra a própria família. E sinceramente, isso ia ser um baita plot, tá? Ia ser muito interessante. Ia ser melhor do que... tô protegendo essa guria aqui, tá? Isso aqui. Ia ser tipo aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Um apontando pro outro. Ia ser incrível, cara. E digo mais, eu aposto que muita gente ia torcer pro Han caso ele se tornasse vilão. E seria sim muito interessante. E ele teria toda a razão de se renegar contra a própria família. Mas você acha que o Vin Diesel, o ego dele, ia querer fazer ele ser o vilão? Se nem no 8 que era pra ele ser o vilão, ele foi o vilão. Então imagine se ele ia ser o vilão, né, mano? Se ele ia ser o errado da história, né, mano? Vamos lá, Han! Espírito de Itachi neles, cara! Mas, infelizmente, nada disso aconteceu. O Han simplesmente nem deve ligar pro fato de que a família não vingou a morte dele. Claro, porque ele não morreu! Se tu perguntar pro Han se ele liga pra isso ou não, eu acho que ele responderia mais ou menos assim.
Boa referência. Boa referência. Pois é, nada disso aqui tem consequência nenhuma, infelizmente. Ah, e só pra lembrar, a cena pós-crédito do Velozes 9 mostra o Han indo se encontrar com o Deckard Shaw. Isso aqui é a cena pós-crédito do Velozes 9. Aí, muita gente olhou pra isso aqui na época e pensou assim, nossa, quando lançaram o Velozes 10, eles vão cair na porrada, hein? Olha lá, o Han, ele vai buscar vingança por conta própria, hein? O Velozes 10 vai ser muito louco, hein? Aí lançou o Velozes 10, chegou nessa parte do filme, o reencontro do Han com Deckard Shaw, momento de finalmente se vingar, e sabe o que acontece? Não acontece nada. Eles fazem as pazes e fingem que nada aconteceu de Mas é claro, ele não morreu, era um holograma. Por que ele vai ficar bravo com o cara se era porra do holograma? Não faz... novo. Parei, família! É máfia! É máfia! Relaxa, eu não quero brigar. Pois é isso aí que a franquia virou. Se tu for ver, as pessoas reclamam muito das cenas absurdas dos Velozes atuais, com toda a razão, inclusive. Mas se tu for ver a fundo, o problema das cenas absurdas é só a ponta do iceberg. Se você analisar a fundo, tu vai ver que tudo foi se perdendo. Os personagens foram se perdendo, as histórias, as consequências, tudo. Histórias que se quebram e que se contradizem. Os Velozes atuais, de certa forma, eles destroem as histórias dos Velozes antigos. Antes, eu ficava super triste e sentido pela morte do Han. Mas agora, isso aqui não tem peso nenhum, porque aquilo era só um holograma, né? No funeral do Han, eu ficava com raiva do Deckard Shaw e queria vingança contra ele. Mas hoje em dia, quando eu vejo aquela cena, eu não sinto nada. Até porque o Deckard Shaw virou amiguinho de rir pra saber que não tem ninguém ali, né? Da família. E o Han não tem mais nada contra ele. Se você deletasse os últimos 3 Velozes e Furiosos da história e voltasse lá pro Velozes e Furiosos 7, essas cenas aqui ainda tinham um grande peso, mas hoje em dia elas não têm peso nenhum. Se você voltar lá pro Velozes e Furiosos 7, você ia ver que o Roman Pierce, por exemplo, apesar de não ser mais tão engraçado quanto no Velozes e Furiosos 2, você via que ele ainda tinha alguns momentos engraçados, sabe? Aí, Brian, quando foi que você posou pra essa foto? Tô zoando, irmão. Eu sei que o nosso lourinho é mais bonito. Mas hoje em dia, ele só fica atacando pozinho de um lado pro outro. Mas que porra é essa? A real é que depois do Velozes e Furiosos 7, a franquia só foi decaindo cada vez mais. E isso é inegável. Seja em questão de personagens, cenas bizarras, personagens voltando à vida de forma forçada. E infelizmente, o Han é só mais uma vítima no meio de tudo isso. E pior, que ele é um baita personagem bom, mas que é todo... Nossa, e daí você pega o plot da Leite, mano. Que foi muito foda, mano. Porque o da Leite, mano, eles já tipo, tinha sido planejado que ela ia voltar, tá ligado? O bagulho foi planejado, mano. A morte dela voltar, tá ligado? Eles fizeram um planejamento e foi muito foda. Foi bem feito, tá ligado? Claro, umas pessoas podem gostar ou não, mas foi bem feito. Isso aqui só é... deu certo, vamos fazer aqui. Vamos fazer como? Coloca aí qualquer coisa só pra trazer eles de volta. Velho, mas por que, mano? Por que, velho? Por que? Por que? Como que ninguém revisou isso aqui? Você não pensar, tá ruim. Como que os atores pensam, não, tá ruim, não dá pra fazer isso aqui não. O que importa no fim é o cachê pra esses caras, né, mano? Totalmente mal aproveitado. Mesmo agora no Velozes 10, por exemplo, a participação dele é bem fraquinha. Ele tem um momento legalzinho ali no começo com o Dom, mas depois disso ele faz aquela missão em Roma, foge pra Londres, encontra o Deckard Shaw, que não dá em nada, e acabou. A participação dele é muito abaixo. E se você tirar o Han do Velozes 10, por exemplo, o filme continua a mesma coisa. Ele não faz diferença nenhuma na trama do Velozes 10. Quando ele teve o devido espaço e o devido destaque no Velozes 3, ele foi o melhor personagem do filme disparado e será lembrado pra sempre por causa disso. Mas hoje em dia... O bagulho é isso que Velozes 7 é o final da franquia, é isso aí, mano. Qualquer coisa dali do Velozes 7 não existiu. Infelizmente, ele é apenas mais um no meio de toda essa bagunça que a franquia virou. E isso tudo é uma pena. Até a próxima. Cara, videozão, tá? Videozão do vou até me inscrever aqui no canal do NS Cine. Assim, só a tristeza que eu fiquei puta. Fiquei muito irritado, mano. Nossa, mano, bem que eu não vi esse filme, velho. Ia ser muito incrível. Nossa, mano. Nossa, velho, como que faz o bagulho? Cara, não me vem na cabeça. Não consigo entender. Não consigo entender, mano. Não consigo entender. Porque, mano, qualquer pessoa que já escreveu um roteiro, uma história, qualquer coisa assim, pode ser uma redação, mano. A primeira coisa que você faz é você dar uma risada. Pra você ver, opa, faz sentido isso aqui. Você dá uma segunda lida. Opa, isso aqui faz sentido.
Claro, se você for fazer uma coisa decente, né? Se você vê a tua qualidade, por exemplo, uma redação de colégio, tá ligado? Você vai fazer uma redação lá. Você tem que dar uma revisada, ver se faz nexo o que você tá sentindo, tá escrevendo desde o começo. E se você não fizer nexo, vai tomar uma nota ruim, vai perceber que não fez nexo. E daí tu vai se tocar. Opa, fiz cagada, né? Eles não têm. Eles têm uma equipe enorme pra revisar a porra do roteiro. E que a culpa disso é quem faz o roteiro e do diretor do filme. E dos produtores. No fim, mano, acabou que... Cara, Velozes é foda, mano. Porque ao mesmo tempo que é muito foda, mano, consegue ser muito ruim quando mal escrita, tá ligado? Que adianta ser um filme cheio de cena de ação maneira se não faz sentido nenhum ser na metade do filme você tá assim, ó. Hã? Hein? Como? Oi? O bagulho é ficar com Velozes 7 como o final mesmo, velho. O Velozes 7 foi o final e é aquilo ali. Não tem pra mim. É o final, é o 7 ali. E vamos ver, né? Eu tenho que assistir o 9 e 10, mas eu sinceramente não tenho mínima vontade, tá ligado? E vai ter um próximo, que acho que vai ser o último. Graças a Deus. E talvez... Estão pensando em trazer o personagem do Paul Walker de volta. E tô sentindo que isso vai ser mal feito. E eu... Enfim, né, mano? Uma franquia jogada no lixo, infelizmente, né? Infelizmente.